É com alegria e satisfação que cumprimentamos aos nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que os amigos do portal Escola Dominical têm à disposição no início da semana para poder melhor preparar a sua lição da Escola Bíblica Dominical. No início da semana nós devemos começar a estudar a lição. Por isso pegue a revista, assista a esta pré-aula, veja os subsídios que o portal Escola Dominical coloca no seu site e também veja os links que nós colocamos no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, de outras videoaulas, de outros estudos a respeito da lição. E no sábado à noite, às 19 horas, hora de Brasília, acesse o portal Escola Dominical e assista a aula ao vivo do estudo dos professores da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. E lá o irmão poderá, inclusive, na interatividade que é própria da Escola Dominical, complementar o seu estudo. E assim, no domingo, comparecer à Escola Dominical para juntos crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste trimestre, nós estamos estudando Filipenses, a humildade de Cristo como exemplo para a igreja. O nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral, de Sobradinho, no Distrito Federal. E hoje nós entramos no estudo do último capítulo da Epístola aos Filipenses, o capítulo de número 4. E o tema da nossa lição de hoje, que é a lição de número 10, é a alegria do salvo em Cristo. Nós já dissemos aos irmãos ao longo desse trimestre que a epístola de Paulo aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria, porque Paulo ali elenca 10 alegrias que ele tinha por servir a Deus. Mesmo estando na prisão, Paulo mostra que ele era um homem alegre, espiritualmente alegre. E ele não queria que a igreja de Filipos ficasse triste por causa da sua prolongada prisão, de mais ou menos 5 anos, que já se fazia que Paulo estava preso. Dos 10 anos que ele conhecia a igreja de Filipos, que ele tinha fundado a igreja de Filipos, praticamente metade deste tempo ele estava preso. E a igreja de Filipos estava angustiada, abalada na fé, desanimando até por causa desta prolongada prisão do apóstolo. Mas o apóstolo escreve esta carta para mostrar que ele estava alegre e que os crentes de Filipos também deveriam viver alegres. Como diz um hino da harpa cristã, e por isso vivo sempre alegre, desde que a luz do céu raiou em mim. Então, nós devemos ser como Paulo, devemos ser alegres. E essa alegria do salvo em Cristo é que nós vamos estudar hoje, que é o princípio do capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Filipenses. E hoje nós vamos estudar os 7 primeiros versículos sob esse aspecto da alegria do salvo em Cristo. É bom verificar que Paulo tinha acabado de dizer que o seu desejo é ir para o céu. E só o fato de saber que nós vamos para o céu já é suficiente para nós sermos alegres. É esta alegria que nos está proposta, de morar no céu, de morar com Jesus, nos lugares que Ele mesmo preparou para nós. E esta alegria já é suficiente para nós superarmos todas as circunstâncias adversas desta terra. Foi esta alegria que fez Jesus suportar a cruz e desprezar a afronta. Lá em Hebreus 12:2 está escrito: olhando para Jesus,
autor e consumador da fé, o qual pelo gozo, ou seja, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e aceitou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O escritor aos Hebreus diz que nos momentos de dificuldade da vida, de adversidade, nós devemos nos lembrar da alegria que nos está proposta, que nos foi prometida. E isto é suficiente para que eu e você possamos enfrentar as dificuldades, superar os obstáculos, porque sabemos que nos está reservada uma grande alegria. É isso, irmãos, que nós temos de ter em mente. É por isso que lá, na antiga aliança, lá no povo judeu, os sacerdotes e os levitas que liam e explicavam a lei, que era lida por Esdras, diz o seguinte, lá em Neemias, capítulo 8, versículo 10. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O povo, ao ler a lei, viu que era imperfeito, viu que estava transgredindo os mandamentos do Senhor, e começaram a chorar. Mas os levitas e os sacerdotes que explicavam a lei para o povo disseram: não, hoje não é dia de tristeza, hoje é um dia consagrado ao Senhor. Ide comer as gorduras, beber as doçuras, façam grandes festas, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, a força que nós recebemos para enfrentar as dificuldades, para superar os obstáculos, para enfrentar os problemas que se nos apresentam neste mundo, vem da alegria do Senhor, da alegria da salvação. Quando nós somos salvos, pela fé nós damos entrada a esta graça, e pela fé nós divisamos o que Deus nos prometeu. Nós esperamos o cumprimento da promessa, e aí nos vem a esperança. E se nós temos fé e temos esperança, nós vivemos em alegria, porque vale a pena suportar a cruz, desprezar a afronta, vale a pena considerar as contradições dos pecadores contra nós mesmos. Por quê? Porque está proposta para nós uma alegria sem igual. É o que o apóstolo Paulo diz lá na Epístola aos Romanos, no capítulo 8. Ele nos fala o seguinte: porque as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É assim que ele se pronuncia no capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É esta esperança, esta fé e este amor que nos faz cumprir a vontade de Deus aqui e aceitar a vontade de Deus, é que nos permite caminhar até a cidade celeste. É por isso que Paulo diz que ele era alegre. Ele diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. E no versículo 4, que é o nosso textuário, ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor.
outra vez digo, regozijai-vos. Então nós temos de ter alegria. O crente, ele é alegre. Não importa as circunstâncias. Paulo estava preso, correndo risco de vida, mas ele era alegre, porque ele visava a cidade celestial e sabia que estava caminhando para lá e que vale a pena suportar a cruz, desprezar a afronta, considerar as contradições dos pecadores contra nós, porque nós estamos indo para o céu. Agora, para chegar ao céu, Paulo diz, vocês precisam estar firmes no Senhor. Pela fé, nós entramos no caminho da salvação, que nos levará ao céu. Mas eu preciso ser firme, estar firmes e firmes no Senhor. O que é ser firme? É manter-se nos objetivos traçados. Quando eu entro pela graça, entro na graça pela fé, eu entro para a salvação da minha alma. O fim da minha fé, que me fez entrar no caminho apertado, no caminho da salvação, é a salvação, que termina na glorificação. Pedro diz, 1 de Pedro 1:9, o fim da nossa fé é a salvação da alma. E esta salvação só se cristaliza, se consuma, se completa no dia da glorificação. É por isso que Jesus diz à igreja de Esmirna, ser fiel até a morte. E no seu sermão escatológico, Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então Paulo diz, olha, vocês entraram pela fé nesta graça. Agora estai firmes no Senhor. É preciso ser firme. Paulo, escrevendo aos Coríntios, quando ele fala da ressurreição, que nós já vimos na lição de número 8, que é a ressurreição dos mortos era o alvo de Paulo, nós vemos como ele termina esse capítulo da ressurreição. Ele diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15:58. Então Paulo, aqui ele repete isso aos filipenses. Nosso alvo é o céu, é a cidade celestial. Nós esperamos o Salvador, mas para chegarmos lá, nós temos que ser firmes, manter o nosso propósito, não desviar o foco, não nos deixar iludir pelas coisas desta vida. No hino 36 da harpa cristã, e nós temos nas últimas aulas mencionado alguns hinos da harpa cristã, para os irmãos verificarem que a harpa não está demodê coisa nenhuma, como dizem por aí, que a harpa possui hinos que estão de acordo com a doutrina e que são hinos que vieram da inspiração divina e que, portanto, devem ser cantados, devem ser observados. Este hinário é um tesouro que o Senhor entregou para as Assembleias de Deus no Brasil, e a conformidade com a doutrina mostra como os seus autores estavam realmente na direção de Deus. E no hino 36 de John, hino 36, que é da autoria de um pastor metodista, que é Justus Nelson, que os nossos missionários encontraram em Belém do Pará, ele que evangelizou a Amazônia. Justus Nelson, ele diz o seguinte: passarinhos, belas flores, querem me encantar,
são vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Ser firme é isto, irmãos. É não se deixar encantar pelas coisas da vida. É não se deixar prender a atenção pelos vãos terrestres esplendores. São coisas lindas, diz Justus Nelson. Passarinhos, belas flores. É a criação de Deus. É algo que é bom, que a Bíblia diz que tudo quanto Deus criou viu que foi muito bom. Mas são coisas passageiras, coisas que vão passar. Porque o mundo passa e a sua concupiscência. Só aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós sabemos que estes céus e esta terra, apesar de manifestarem a glória de Deus, eles passarão. Nós aguardamos novos céus e nova terra. Nós não podemos nos deixar levar pelas coisas desta vida. Diz Justus Nelson, mas contemplo o meu lar. Isto é ser firme. Ser firme é estar olhando detidamente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. É estar trilhando os passos de Jesus. Não se deixar distrair pelas coisas desta vida. Porque senão não chegamos lá. Paulo diz: meus queridos e amados irmãos, estai assim, desta maneira, firmes no Senhor. E a firmeza é no Senhor. Nós temos que nos firmar em Jesus, olhar para Ele, seguir o exemplo dEle. É verdade que podemos imitar o exemplo de homens fiéis, mas porque eles imitaram a Cristo. Não podemos ter ídolos, não podemos ter ícones, não podemos ter referências que nos tirem da presença e do alvo que é Jesus. Ele é o nosso exemplo. São as suas pisadas que nós temos de seguir. Como disse o apóstolo Pedro, lá na primeira carta, capítulo 2, versículo 21. Nós temos que seguir as suas pisadas. E Pedro podia dizer isso, porque um dia, quando ele começou a olhar para os ventos, para as tempestades, para as ondas, ele começou a afundar. Ele estava andando sobre as águas, porque ele estava seguindo a Cristo, olhando para Cristo. Mas quando ele se deixou dispersar a sua atenção, tirou os seus olhos do Senhor, ele começou a afundar. E só não morreu afogado, porque voltou a sua atenção novamente para Jesus. E disse: Senhor, socorre-me. E então o Senhor o colocou de novo sobre as águas, e ele voltou para o barco na companhia de Jesus. Nós podemos andar sobre as águas, superar as dificuldades deste mundo, se nós formos firmes, e firmes no Senhor. Não adianta querer me firmar em mim mesmo, porque Jeremias já dizia uma grande realidade, lá no capítulo 17, no versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Nós costumamos usar este versículo querendo dizer que nós não devemos confiar na outra pessoa. Mas a primeira pessoa em que nós não podemos confiar é em nós mesmos. Por isso que Paulo diz que nós temos que estar firmes no Senhor. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Para alcançar a ressurreição dos mortos, para alcançar a cidade celestial, nós temos que estar firmes no Senhor. E isto é a santificação progressiva. Esta firmeza, esta constância, é uma separação
cada vez maior do pecado e uma aproximação cada vez maior de Deus. O cristão, ele deve se distanciar do pecado e se aproximar de Deus. Isto é estar firme no Senhor. É assim que Paulo diz que nós devemos viver para poder alcançar a cidade santa. E Paulo diz, olha, quando você está firme no Senhor, você se alegra. Você tem uma vida alegre, porque você está se aproximando cada vez mais de Deus. Paulo diz, olha, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. A alegria no Senhor é resultado desta aproximação com Deus. Paulo, ele fala da alegria como uma qualidade do fruto do Espírito, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22. Paulo diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, caridade, gozo, que é a alegria. Alguns estudiosos entendem que o fruto do Espírito é o amor. Este amor de Deus que é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, como escreve Paulo lá em Romanos 5:5. E este amor se desdobra em 8 outras qualidades. O gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Estas 9 qualidades do fruto do Espírito, na verdade, seriam um desdobramento do amor. O fruto do Espírito é o amor. E o amor se desdobra em gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé e temperança. Pensando desta maneira, nós vemos que o primeiro desdobramento do amor é a alegria. O amor de Deus, que vem como resultado da nossa salvação, que é derramado pelo Espírito Santo em nossos corações, a primeira coisa que o amor produz é o gozo, é a alegria. Por quê? Porque quando nós amamos a Deus, recebemos o amor de Deus, nós o amamos. Por quê? Como diz João, lá na primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 19, nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Quando nós recebemos o amor de Deus, a primeira coisa que acontece em nós é que nós amamos a Deus. E se amamos a Deus, guardamos a sua palavra. E se guardamos a sua palavra e confiamos nele, esperamos a sua redenção. Esperamos que ele nos venha buscar. E isso nos traz alegria. Aquela alegria que foi proposta, que nós já falamos aqui, e que animou o suporte da cruz, o desprezo da afronta e a consideração das contradições dos pecadores contra si mesmo na vida de Jesus. E assim como aconteceu com Jesus, também acontece conosco. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E nós nos alegramos porque divisamos a glória que em nós há de ser revelada. Porque esperamos a nossa glorificação. E isto nos anima a ficar firmes no Senhor. Porque isto nos traz alegria. Nós temos esta alegria. E o que é alegria? Os dicionários dizem que é um estado de viva satisfação, de vivo contentamento. Eu fico satisfeito, porque eu sei
que o Senhor me comprou, que eu tenho garantida a minha salvação e que eu posso entrar na cidade celestial lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu tenho alegria porque eu sei que eu fui salvo por Jesus. É por isso que a alegria é decorrência da salvação. Davi, quando ele pecou e perdeu a comunhão com Deus, ele sentiu que ele perdeu esta alegria. Lá no Salmo 51, ele clama a Deus, no versículo 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele tinha alegria, mas como ele pecou, ele perdeu a comunhão com Deus, ele perdeu a alegria. A alegria vem da salvação. Nós ficamos alegres porque entramos em comunhão com Deus e sabemos que o Senhor quer nos levar para o céu. É por isso que a alegria ela é resultante da salvação. Jesus falou disso para os discípulos. Esta é a razão de ser da nossa alegria, é a nossa salvação. Quando os discípulos voltaram impressionados, quando evangelizaram as aldeias e as cidades que Jesus não poderia ir durante a sua peregrinação terrena, e ele mandou os seus discípulos, quando eles voltaram, eles estavam alegres. Por quê? Porque haviam expulsado demônios, haviam curado enfermos. Mas Jesus disse, olha, não se alegrem por causa disto. Só existe um motivo para vocês estarem alegres. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 20, Jesus diz, mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. O nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, irmãos. Nós estamos cadastrados, credenciados para entrar no céu. E isto deve ser o motivo da nossa alegria. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nenhuma fé, nenhuma dificuldade, nem a fome, nem a peste, nem a angústia, nem a tribulação, nem a morte. Nada pode tirar o nosso nome do livro da vida do Cordeiro. Por isso nós temos que ter uma vida de alegria. Uma vida de alegria, por quê? Porque nós estamos com os nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Jesus disse, se vocês orarem e os demônios forem expulsos, não fiquem alegres por causa disso, mas fiquem alegres porque o nome de vocês está escrito nos céus. E quem está na minha mão, ninguém poderá arrebatar. Isso é um motivo de alegria, irmãos. Esteja alegre, meu irmão. Não fique preocupado com a conta que você tem que pagar, com a falta de comida na sua despensa, porque o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E ninguém pode tirar de lá. Fique alegre. Isto é um motivo para nós nos alegrarmos. Nós dissemos que a alegria é um sentimento de viva satisfação. Mas existem duas alegrias. Existe esta alegria que é fruto do Espírito, que é qualidade do fruto do Espírito. Existe esta alegria que vem de Deus, que é resultante da nossa salvação. É a alegria que vem de dentro para fora. É a alegria da nossa salvação. É o resultado da nossa salvação. Esta alegria espiritual que Paulo possuía porque era salvo e tinha esta convicção. Mas existe uma outra alegria. É aquela alegria que vem de fora para dentro. São os momentos felizes. Existia uma música na música popular brasileira que dizia assim, felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. É esses momentos felizes que é esta alegria do mundo. Esta alegria passageira. É um simples contentamento.
que dependem das circunstâncias, do momento. Você foi promovido no seu serviço? Você foi recompensado, recebeu um prêmio por um esforço seu? Você completou um curso? Você se casou? Você ganhou dinheiro? Enfim, isto traz alegria. Nós somos de carne e osso. Isso nos traz momentos felizes. Esta é a alegria do mundo. A alegria passageira. Alegria que vem e que vai. Hoje você está feliz porque foi promovido no seu emprego. Amanhã você é demitido. Esta alegria desaparece. Mas a alegria espiritual, esta que resulta da salvação, ela não desaparece. Ela nos permite superar as circunstâncias. Por quê? Porque é uma alegria que vem do Senhor, aquele que não muda, naquele que não tem sombra de variação. E nós sabemos que todas as aflições desta vida não podem tirar o nosso nome que está escrito nos céus. É por isso que este sentimento de alegria só pode desfrutar o salvo. Porque foi uma alegria posta por Deus. É resultado da salvação. É a alegria de que diz o salmista Davi lá no Salmo 4, versículo 7. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. É uma alegria que não depende das circunstâncias, mas foi posta no coração do homem pelo próprio Deus, quando ele alcançou a salvação. E olha que Davi, quando escreve este salmo, ele escreve este salmo no momento em que ele está passando por grande dificuldade. Porque o salmista diz assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Ele estava passando por dificuldade, mas ele diz que não tinha perdido a alegria. Porque nenhuma dificuldade nos faz perder a alegria que foi posta pelo próprio Deus no nosso coração. No Salmo de número 43, no versículo 4, o salmista diz assim: então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. Uma outra tradução diz que é a alegria da minha alegria. O próprio Deus é a nossa alegria. Ele está em nós. Ele não muda. Ele não nos deixa. E é por isso, exatamente por isso, irmãos, que ele, o salmista, também aqui no momento de dificuldade, porque ele está até com a alma abatida no Salmo 43, mas ele diz: Deus é a minha grande alegria. Quando eu vou ao altar do Senhor, quando eu me encontro com o Senhor, quando eu adoro ao Senhor, eu sinto esta alegria, porque eu sei que estou em comunhão com Ele. Eu sei que Ele me ama e que me propõe ir morar no céu com Ele. É esta alegria que vem do Espírito Santo. Por isso o salmista, lá no Salmo 43, os filhos de Coré, que são os autores deste salmo, ele diz assim, lá no Salmo 45, no versículo 7, tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Este salmo, o escritor aos Hebreus vai comparar, vai utilizar, dizendo que, a respeito da superioridade de Cristo em relação aos anjos. Jesus foi ungido com o óleo de alegria por Deus. O Espírito Santo traz alegria. Como trouxe para Jesus, também traz para nós que somos o corpo de Cristo. Nós recebemos de Deus este óleo da alegria.
esta alegria espiritual. E por fim, o profeta Isaías, lá no capítulo 61, versículo 3, ele diz assim, que Jesus veio a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza. Jesus veio trazer esta alegria. É por isso que Johann Sebastian Bach escreveu aquela obra primorosa, uma das obras-primas da música, dizendo, Jesus, a alegria dos homens. Onde nós cantamos na versão portuguesa, em língua portuguesa, é Jesus minha alegria, meu consolo e paz. Jesus é a nossa alegria, porque ele veio trazer a alegria. Ele veio trocar a tristeza pelo óleo da alegria. Aquele mesmo óleo que o Espírito Santo ungiu enquanto esteve entre nós. Ele agora transmite para nós. É uma alegria que é espiritual e que não depende das circunstâncias. Paulo tinha esta alegria. E ele já começa dizendo que os crentes de Filipos, que estavam tristes por causa dele, eram alegria para ele. Aqui nós temos a 8ª alegria da carta aos Filipenses. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa. Paulo tinha alegria só pela existência dos crentes de Filipos. Os crentes de Filipos estavam tristes por causa da prisão de Paulo. Mas Paulo estava alegre por causa dos crentes de Filipos. Por quê? Porque eles estavam soltos? Não. Paulo estava alegre por quê? Porque ele tinha alegria de ganhar almas para Jesus. Essa é a 8ª alegria da epístola de Paulo aos Filipenses. A alegria de quem ganha almas para Cristo. Vocês, filipenses, são a minha alegria e coroa. Vocês são a recompensa do meu ministério. Vocês são o meu galardão. Por quê? Porque eu ganhei vocês para Jesus. E vocês estão servindo a Deus até agora. E eu quero que vocês continuem servindo a Deus e não desanimem por causa das minhas prisões. Irmãos, Paulo tinha alegria em ganhar almas para Cristo. Salomão, lá no livro de Provérbios, no capítulo 11 e no versículo 30, ele diz assim, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Paulo era sábio, porque ele ganhava almas, e se alegrava em ganhar almas para Jesus. Será que nós temos esta mesma alegria, irmãos? Este mesmo desejo de Paulo? Hoje muitas igrejas não se preocupam mais em ganhar crentes para Jesus, em ganhar vidas para Jesus. Recentemente eu fiquei contente. Eu fui a uma igreja e o dirigente daquela igreja estava convocando a igreja para 15 dias de oração. Por quê? Porque já fazia 4 meses, 3 ou 4 meses, que nenhuma alma aceitava Jesus naquela igreja. E então o dirigente disse, irmãos, nós temos que orar a Deus, buscar a Deus, saber o que está acontecendo, porque o nosso objetivo é ganhar almas para Cristo. Nós temos que estar incomodados em ver que o Senhor não está salvando. A alegria desse dirigente é a mesma alegria de Paulo. É a alegria de ganhar almas para o Senhor Jesus. Paulo diz, Filipenses, não fiquem tristes. Filipenses, eu ganho almas para Jesus. Eu ganhei vocês para Jesus. E por isso vocês são a minha alegria. É por isso que quando eu oro por vocês, eu tenho alegria na oração. Os irmãos lembram que é a primeira alegria desta carta. Capítulo 1, versículo 4. Fazendo sempre com alegria oração por vós,
em todas as minhas súplicas pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo se alegrava pela simples existência da igreja de Filipos, porque ele ganhava almas para Jesus. Ele estava preso, mas continuava ganhando almas para o Senhor. Estava ganhando soldados da guarda pretoriana. Por isso ele estava alegre. Quantas almas você já ganhou para Jesus? Quantas almas têm vindo para Jesus na sua igreja local? Esta alegria, irmãos, é uma alegria que nos faz lembrar do céu. Sim, porque é a mesma alegria que os anjos têm. Jesus disse que os anjos se alegram quando um pecador se arrepende. Esta é a alegria do céu. Se você quer ir para o céu, você tem que ter a mesma alegria que já existe no céu, que é a alegria de ver os pecadores se arrependendo. Existem alguns estudiosos da Bíblia, entre eles o pastor Ailton Muniz de Carvalho, que entendem que aqueles frutos dignos de arrependimento que exigia João Batista na sua pregação, lá em Mateus capítulo 3, versículo 8, dizia João Batista na sua pregação: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Existem alguns estudiosos da Bíblia que acham que estes frutos eram almas, eram pessoas que eram trazidas para o batismo de João. Se alguém se dizia arrependido, confessar o seu pecado e se submetia ao batismo de João, deveria ganhar outro, trazer outro para também ser batizado. Entendem esses estudiosos que os frutos dignos de arrependimento eram almas que também se arrependessem dos seus pecados e se submetessem ao batismo de João para ficarem prontos para receber o Messias que estava para chegar. Será que nós temos produzido estes frutos? Jesus disse: não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Nós temos dado este fruto? Nós temos trabalhado na obra do Senhor? Nós temos procurado ganhar almas para o Senhor? Quem é alegre, quem tem alegria espiritual por ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, é alguém que não mede esforços para que outras pessoas também tenham os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Mas depois que Paulo diz que tinha alegria em ganhar almas para Cristo, que os crentes de Filipos eram a sua alegria e coroa. Depois que Paulo diz: olha, vocês precisam estar firmes no Senhor para chegarem à cidade celeste, Paulo, ele parece que faz uma pausa para lembrar de duas irmãs, Evódia e Síntique. Paulo diz assim: rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Os irmãos percebem bem aqui que quando Paulo fala da alegria, ele se lembra daquilo que Jesus falou no Evangelho, de que a alegria está com o nome escrito no livro da vida. Os irmãos, veem aí a perfeita sintonia
entre o que Paulo escreve e o que Jesus ensinou. Mas é interessante que Paulo está falando para a igreja, está querendo que a igreja se alegre, mas ele faz um pedido a duas irmãs, Evódia e Síntique, que tinham cooperado com ele no evangelho, enquanto ele esteve ali em Filipos, ou mesmo durante todo esse ministério que foi sustentado pelos crentes de Filipos. Certamente, irmãos, pelas notícias que ele havia recebido de Epafrodito e dos outros crentes de Filipos, Evódia e Síntique deveriam ser as pessoas que mais estavam abatidas, deprimidas com a prolongada prisão de Paulo. Como elas eram cooperadoras próximas do apóstolo, e por serem mulheres e por isso mais sensíveis, elas deveriam estar sofrendo mais do que os outros com esta situação. Elas deveriam ser as pessoas mais abaladas pela prisão prolongada de Paulo. E Paulo então se volta para elas, especificamente, e faz um pedido. Ele diz: rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. Sejam alegres, minhas irmãs. Não fiquem deprimidas, tristes com a minha prisão. Os seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Vocês não têm motivos para se entristecer. Evódia é um nome que quer dizer cheirosa, fragante. Síntique é um nome que quer dizer afortunada, feliz, bem-aventurada. Os nomes daquelas irmãs já refletiam o que são um crente, o que é o crente. O crente é alguém que tem o bom cheiro de Cristo, diz Paulo lá aos Coríntios. Nós temos o bom cheiro de Cristo, porque nós recebemos o óleo da alegria, fomos ungidos pelo óleo da alegria. Nós temos o cheiro de Cristo, o cheiro de salvação, de vida, de esperança, de fé, de confiança. Nós somos santos e felizes, porque temos comunhão com Deus. Somos bem-aventurados, porque estamos caminhando para o céu, buscando a perfeição, buscando a ressurreição dos mortos. Então Evódia e Síntique, os seus próprios nomes dizem que elas não poderiam estar naquela situação de depressão, de tristeza profunda, de muito abalo na fé, por causa das dificuldades do apóstolo Paulo. Paulo faz um pedido a elas: por favor, sintam esta alegria, não se deixam desfalecer os vossos ânimos pelas dificuldades, pelo meu sofrimento, mas lembrem-se que seus nomes estão escritos no livro da vida. Ele faz um pedido a Evódia e a Síntique, mas ele também faz um pedido ao seu verdadeiro companheiro. Quem é este verdadeiro companheiro? Os estudiosos da Bíblia não têm um consenso. Uns dizem que era o pastor da igreja de Filipos, que é o mais provável, que era quem devia cuidar daquelas irmãs, porque o pastor deve apacentar o rebanho, cuidar das ovelhas, sarar a que está ferida, ligar a que está quebrada, como diz o profeta Ezequiel no capítulo 34. Mas quem era este pastor? Alguns dizem que era o próprio Epafrodito. Mas seja quem for, era o pastor de Filipos. Paulo faz um pedido direto àquelas irmãs, mas pede ao pastor que cuide delas. Isto mostra o dever que tem o líder, que terá de prestar contas das vidas que estão sob sua responsabilidade. Lá em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 17, está escrito: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas.
para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O líder, o pastor, ele tem que cuidar daquelas ovelhas. É por isso que eu tenho muita preocupação com essas igrejas muito grandes, estas igrejas multidão que nós temos hoje. O pastor não tem como cuidar delas, velar por elas. E é um dever de cada pastor. Paulo diz para o pastor de Filipos: cuide delas, ajude essas mulheres. Elas estão deprimidas, abaladas, estão desfalecendo no seu ânimo por causa da minha prisão, mas você tem que ajudá-las. É seu dever. Eu já estou escrevendo aqui, pedindo para que elas sejam alegres, que elas tenham o mesmo sentimento de alegria que eu tenho, que se alegrem no Senhor, mas você tem que ajudá-las. Irmãos, o crente está caminhando para o céu, mas tem que ser ajudado, não só pelo pastor, mas um deve ajudar o outro. Nós temos que nos amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Nós temos que cuidar uns dos outros, ensinar uns aos outros, admoestar uns aos outros, orar uns pelos outros, aconselhar uns aos outros, porque nós somos igreja. Ninguém serve a Deus sozinho. Todos nós estamos caminhando juntos para o céu e crescendo juntos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Este pedido de Paulo a Evódia e a Síntique e também ao pastor da igreja de Filipos, ao seu verdadeiro companheiro, nos traz 3 lições importantes. A primeira lição é que o pastor deve cuidar das ovelhas do Senhor individualmente. Não existe esse tratamento de massa que nós temos hoje. Hoje, por causa dos meios de comunicação de massa, as coisas são feitas para a massa, como se todos fossem iguais, como se todos fossem apenas um número. Eu estou dando aula aqui e centenas de pessoas me assistem toda semana. Eu tenho que dar uma aula para a massa, mas eu não posso ter apenas o tratamento da massa. É por isso que nós dissemos que a rede mundial de computadores não substitui a escola bíblica dominical. Nós temos que ter este contato físico, pessoal, entre as pessoas, porque nós temos que cuidar das pessoas, e o contato com as pessoas é indispensável para cuidarmos individualmente delas. Paulo não tratou a igreja de Filipos como uma massa, mas ele se dirige diretamente a Evódia, a Síntique e ao seu verdadeiro companheiro. Nós temos que ter um tratamento individual. O pastor deve cuidar individualmente das suas ovelhas. É por isso que essas igrejas muito grandes precisam ter muitos pastores, porque é preciso ter este cuidado individual. Não existe tratamento de massa na obra de Deus. A segunda lição que esses pedidos de Paulo nos ensina é que Paulo não era machista. Existe hoje uma ideia no mundo de que a Bíblia é machista, de que o cristianismo é machista e de que o apóstolo Paulo era o mais machista de todos os cristãos. Esta é uma ideia equivocada, diabólica mesmo. Em primeiro lugar, a Bíblia não é machista. Quando nós estudamos no trimestre passado a respeito da família, nós já vimos isso. E é o próprio apóstolo Paulo que diz que não é o homem sem a mulher, nem a mulher sem o homem. Então não há machismo na Bíblia. Deus trata igualmente o homem e a mulher. Embora homem e mulher tenham funções distintas. Porque Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Então não são a mesma coisa. Mas Deus não é machista. A Bíblia não é machista. E Paulo não é machista. Porque ele se preocupa com essas duas mulheres. Se ele fosse machista,
ele iria se dirigir ao pastor de Filipos para que ele ajudasse aquelas mulheres? Filipos era uma colônia romana, forjada na civilização greco-romana, uma civilização machista. Sim, em Roma e na Grécia, nós temos um machismo bem grande, bem forte. As mulheres no direito romano sequer eram pessoas físicas. Não eram sujeitos de direito. As mulheres viviam juridicamente numa situação de absoluta inferioridade. Eram praticamente niveladas à mesma situação de escravos. Mas Paulo se volta àquelas duas mulheres, está preocupado com aquelas duas mulheres e pede ao pastor de Filipos que ajudasse aquelas mulheres. Então esta é a maior prova de que Paulo não era machista. Ele amava tanto os homens quanto as mulheres, pois sabia que tanto homens quanto mulheres tinham almas preciosas para o Senhor. O que já era algo também contrário à mentalidade vigente naquele tempo. Até os filósofos gregos diziam que as mulheres tinham uma alma inferior aos homens, se é que tinham alma. Então, os irmãos vejam como é mentira dizer que Paulo é machista. E a terceira lição que nós aprendemos nesses pedidos de Paulo em favor de Evódia e Síntique é de que tanto os homens quanto as mulheres têm lugar na obra de Deus, cada um na sua função. O que Evódia e Síntique faziam? Elas cooperavam, trabalhavam com o apóstolo no Evangelho. Elas eram cooperadoras. Elas não eram ministras da palavra. Elas não eram pastoras. Hoje, infelizmente, nós já temos visto em muitos lugares a ideia do ministério feminino. As pastoras, as presbíteras, as episcopisas, que chamam de bispa. Bispa é uma palavra que não existe. São episcopisas. Seriam, né? Episcopisas. Irmãos, o ministério da palavra e da oração foi dado aos homens. Jesus chamou 12 homens para apóstolos. Paulo, Barnabé, depois Silas, separaram homens para serem obreiros, para serem anciãos, presbíteros, bispos e pastores. Paulo, quando fala dos requisitos para a separação ao ministério, seja para Timóteo, seja para Tito, fala que tem de ser marido de uma mulher. Fala, portanto, que são homens. A função da palavra e da oração foi deixada aos homens. Como a função da assistência social é preferentemente das mulheres. As mulheres que davam suas fazendas a Jesus e que abasteciam a bolsa dos pobres. As mulheres que trabalhavam com os homens na cooperação do Evangelho. Evódia e Síntique não eram pastoras, eram cooperadoras, ajudavam o apóstolo. Como Febe, que é muito citada pelos defensores do ministério feminino, inclusive para dizerem que é uma brecha para as diaconisas. Mas quem é a Febe? Vamos lá no capítulo 16 de Romanos. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa de que vós necessitar,
porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Febe, ela não era uma diaconisa. Ela servia a Deus como? Hospedando as pessoas, cuidando das pessoas, lá na igreja de Sencreia. Então há um lugar para a mulher na obra de Deus. A obra de Deus não se faz só com homens, se faz também com as mulheres, que já naquele tempo eram maioria na igreja cristã. Prova de que o cristianismo é a única religião que dignifica a pessoa da mulher. Mas cada macaco no seu galho, no ministério da palavra, na oração, os homens, na cooperação com os ministros da palavra e da oração, na sensibilidade, na hospitalidade, na assistência social, as mulheres. Então não há lugar para pastoras. E hoje está uma mania de chamar a mulher do pastor de pastora. Mulher do pastor não é pastora. Ela é a mulher do pastor. Coopera com o pastor. Mas não é pastora. Evódia e Sintique trabalhavam com o apóstolo. Cooperavam com o apóstolo. Mas não eram pastoras nem apóstolas. Irmãos, deixemos este igualitarismo antibíblico de lado. Fiquemos na palavra. Esta é a terceira lição que Paulo nos ensina quando faz este pedido a Evódia e a Sintique, de que homens e mulheres têm lugar na obra de Deus, mas cada um na sua função. Mas Paulo vai adiante. Ele diz que a alegria no Senhor traz duas coisas importantíssimas. Traz a equidade e a paz. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Nós já vimos que a alegria de nós termos o nosso nome escrito nos céus, de estarmos já prontos, cadastrados para subir ao céu. E é nesta prontidão, lembrando que o Senhor está perto e que breve nós iremos gozar da glorificação, que faz com que nós estejamos alegres. Mas não faz só isto. Faz com que nós sejamos equitativos. O que é a equidade que diz Paulo aqui? Seja a vossa equidade. Equidade é a justiça, é dar a cada um o que é seu. É a justiça distributiva. Quando nós queremos ir para o céu, quando nós ficamos alegres em saber que o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro e que nós já temos a passagem para o céu, já adquirimos a passagem para o céu, já fizemos o check-in para ir para o céu, nesse momento nós somos conscientizados de que devemos fazer justiça. E nós fazemos justiça. E isto é notório para todos. É o que Jesus ensina lá no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículo 20. Ele diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Para que eu tenha o passaporte para o céu, eu preciso viver justamente. A minha equidade, a minha justiça tem que ser notória, conhecida de todos. Você tem tido esta justiça notória? Você tem praticado a justiça? Você tem sido justo? Você tem sido moderado, equilibrado? Quem tem a alegria da salvação vive justamente. É o que Paulo escreve a Tito.
no capítulo 2, e no versículo 11 e 12. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Quando temos a alegria da salvação, nós passamos a viver de uma forma sóbria, de uma forma equilibrada, moderada, com autodomínio. Pia! Nós somos piedosos, nós buscamos as coisas de Deus, buscamos a aproximação com Deus, temos uma vida espiritual, meditamos as Escrituras, temos uma vida de oração, mas também nós vivemos justamente, fazemos aquilo que é reto, que é correto, que está de acordo com a palavra de Deus. A nossa justiça tem que exceder a dos homens religiosos, a dos escribas e fariseus ou de quaisquer homens religiosos. Porque nós temos a alegria da salvação. E sabemos que o Senhor está perto. E por isso temos de ser justos. Mas nós também ganhamos com a alegria da salvação a terceira qualidade do fruto do Espírito. O segundo desdobramento, que é a paz. Lá em Gálatas 5:22 está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, que se desdobra em paz, em alegria, em gozo, que por sua vez se desdobra em paz. É por isso que o apóstolo diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A alegria nos traz a paz de Deus. Só tem a paz de Deus quem tem a paz com Deus. Primeiro nós ganhamos a paz com Deus. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. A salvação pela fé nos faz entrar em comunhão com Deus. Porque paz é integração, é complemento, é completude, é comunhão. É esse o significado da palavra shalom em hebraico, que quer dizer paz. Quando eu entro em comunhão com Deus, eu me completo em Deus, eu estou em paz com Deus. Paz é esse sentimento de completude. E a paz com Deus me traz a paz de Deus. Esta paz que Jesus nos prometeu. Lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 27. Jesus diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A alegria desdobra-se em paz. E por isso as dificuldades da vida, as circunstâncias adversas, não abalam a minha alegria. Porque esta alegria gera a paz de Deus. Esta paz que foi dada pelo próprio Jesus. Que não depende da ausência de problemas. Porque a paz do mundo é a ausência de problemas. Paz no mundo é a ausência de conflito. A ausência de dificuldade. A paz de Cristo é um estado que independe das circunstâncias. É o resultado da salvação, da alegria da salvação, da comunhão com Deus. E nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que esta paz
excede todo entendimento e guarda o nosso coração e o nosso sentimento em Cristo Jesus. Nós não nos abalamos com as dificuldades da vida. Não perdemos a paz por causa das tribulações. Mas pelo contrário, esta paz que Jesus nos deu, ela continua conosco, nos deixa em comunhão com Deus e faz com que as nossas emoções, com que o nosso interior sejam controlados pelo Senhor Jesus por meio do Espírito Santo. Mas para isto, diz Paulo, nós temos que lançar as ansiedades sobre Jesus. Pedro vai dizer isso. Lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele, sobre Cristo, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É o que Paulo fala aqui. Nós não devemos estar inquietos por coisa alguma. Quando vierem as dificuldades, quando vierem as surpresas da vida, quando vierem as artimanhas do inimigo, as perseguições, as aflições, é lógico que nós vamos sentir. Nós somos de carne e osso. Nós temos sangue correndo nas veias. Nós estamos sujeitos a isto porque estamos no mundo. Mas Paulo diz, quando isto acontecer, não percam a paz. Levem à presença de Deus os seus pedidos com orações, súplicas e com ações de graças. Diz Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nos momentos das dificuldades, das aflições, das dores, oremos ao Senhor, busquemos a presença de Deus, coloquemos na frente do Senhor todas as nossas dificuldades. E aí nós não perderemos a paz. Nós continuaremos com a paz de Cristo. É por isso que Jesus, quando se apresenta aos discípulos no domingo da tarde, na tarde do domingo da ressurreição, a primeira coisa que ele diz é dar a paz. Está lá em João, capítulo 20. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntados, chegou Jesus e pôs-se no meio, disse-lhes, paz seja convosco. No versículo 21, diz, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Por duas vezes, o Senhor reforça a necessidade que temos de ter a paz que Ele nos dá. Porque esta paz, sendo mantida, ela guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. A alegria do salvo em Cristo faz com que divisemos a cidade celeste, faz com que sejamos firmes no Senhor, faz com que procuremos o bem dos nossos irmãos, faz com que pratiquemos a justiça, mas faz com que tenhamos a paz e, levando ao Senhor todas as nossas dificuldades, não percamos esta paz e continuemos firmes até a cidade celeste. O irmão tem se alegrado no Senhor?